8. Capítulo 8, nós leremos apenas 2 versículos. Verso de número 20 e 21. Cara, corta o áudio aí para mim, aí, por favor. Encontraram? Vamos ler juntos? Verso 20 e 21 do capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Senhor, obrigado por esta noite. Nós te adoramos, te exaltamos, porque nós viemos aqui para cultuá-lo. Nós viemos aqui, ó Deus, para adorá-lo, declarar que nós necessitamos do Senhor e que estamos aqui desejosos também da orientação da tua palavra, do renovo da tua ação por meio do teu Espírito no nosso coração. Louvado seja o Senhor por cada família que aqui está, irmãos e irmãs, que o Senhor fortaleça cada dia na caminhada, abençoe cada dia, ó Deus, as famílias, ó Deus, que aqui estão, a vida da Sueli, o Marcos, te louvamos, ó Deus, pelo retorno dos teus filhos, te agradecemos pela tua provisão, que a tua graça esteja sobre a vida da Raquel, do Elian, alcançando, Senhor, a vida da Samanta, ó Deus, o Senhor é um Deus que visita e de maneira especial traz consolo, renovo e restauração, a vida do Elias, a Eliana, que a tua graça sustente cada dia a família dos teus filhos, a vida da Dona Antônia, a vida do seu José Alves, a tua graça os acompanhe, ó Deus. Te louvo pela vida do Lucas, pela vida da Cris, ó Pai, que a tua boa mão cada dia conduza esse casal e direcione essas vidas na caminhada contigo, Senhor. Sê conosco, que a tua boa mão nos direcione, que o Senhor nos oriente em tudo, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós já lemos o capítulo 8 e estudamos que Noé foi um homem que Deus o orientou e a resposta de Noé foi obedecer à voz de Deus. Noé preparou aquilo que Deus havia ordenado, uma arca. E diz o texto que Deus preparou e por aproximadamente 100 anos, ele começou com a construção e terminou com 100 anos. Que construção longa. Depois veio o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, e ficaram dentro da arca aproximadamente 1 ano, até que as águas baixaram. E Deus ordenou então para Noé: Noé, saia da arca. Somente depois que Deus deu essa ordem, é que Noé de fato saiu da arca com a sua família. E se você observar, Noé foi um homem que, quando agora pisa em terra seca, ele faz algo que nesta noite nós vamos inclusive colocar como tema. O tema é culto ao Senhor. Culto ao Senhor. Noé parece com Abel ou Noé parece com Caim?
Noé parece com Abel, porque Abel, diz o texto lá em Gênesis 4:4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Nós já estudamos sobre isso, estudamos sobre esses personagens Abel e Caim, e nós também entendemos, e a palavra de Deus nos apresenta, que Deus se agradou de Abel antes da sua oferta. A sua oferta é resposta do coração temente a Deus que tinha Abel. A palavra de Deus nos apresenta que Deus é um Deus que nós podemos até estarmos um pouco displicentes, mas como foi até dito já agora, Deus visita corações. Deus, ele na verdade é um Deus soberano, mas quando o seu povo se reúne para adorá-lo, ele não trabalha no atacado, ele trabalha de maneira artesanal. Um por um, passa no scanning, passa naquela máquina que faz o scanner todo do coração, da vida da pessoa. E diz o texto que Noé se apresentou diante do Senhor após sair da arca. Verso 20, Noé levantou um altar ao Senhor. E isso, meus irmãos, é importantíssimo para nós hoje, pensarmos a respeito disso. O coração de Noé, a primeira ação de Noé após a salvação, devido a tudo que estava ao seu redor, é de adorar a Deus, é de declarar que Deus de fato é Deus na sua vida. E a palavra do Senhor nos mostra que essa atitude de reconhecer Deus não era natural assim para todo ser humano. Se você voltar a sua Bíblia aí no capítulo 4, verso 26, diz assim, Gênesis 4, 26. Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou ao quê? A invocar o nome do Senhor. Deus criou o homem e a mulher, o primeiro casal, e o pecado. Nós lemos, inclusive, que o pecado, ele é algo traiçoeiro. O pecado foi o maior problema que a natureza, o ser humano, a criação, enfrentou e caiu. O laço foi tão bem dado que derrubou os nossos representantes, Adão e Eva. E a partir dali surge duas sementes, inclusive uma que vai ser assassina, não presta culto. E aí eu tenho que fazer um parênteses, ou melhor, uma aspas, presta culto, mas de qualquer jeito. Se apresenta na igreja, mas de qualquer maneira. E que foi quem? Caim. Diz o texto bíblico que Deus rejeitou a oferta também, mas sobretudo Caim, o seu coração, a sua vida, porque não havia o quê? Gratidão, não havia desejo de adoração a esse Deus que deu a Caim vida, saúde e tantas coisas. A palavra de Deus nos apresenta que após a queda, a própria nação de Israel, o povo que tinha sido o povo que recebeu as Escrituras, o povo que recebeu a palavra de Deus, diz Paulo escrevendo no capítulo 1, eu vou ler para vocês, diz assim, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. O homem inverteu. O homem com a natureza pecaminosa agora não presta culto a Deus de maneira desejosa. Não.
ele na verdade, ele até faz algo inverso. Ele adora aquilo que foi criado. Haja vista a quantidade de falsos deuses que o povo de Israel, tomou para si. E que foi inclusive resultado da punição de Deus. Porque Deus foi rejeitado pelo povo de Israel em tantas passagens. A palavra de Deus diz também que essa relação de trocar e colocar aquilo que é criatura no lugar de criador, não é somente com pessoas, mas com coisas. Jesus, um dia, dizendo aos seus discípulos e à multidão, no capítulo 22 de Mateus, eu vou ler para vocês Mateus 22, 4 e 6, ou melhor, 4 e 5, mas eu vou começar no 1. Diz assim: Jesus, por parábola, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Jesus faz uma comparação, então, a respeito do quê? Do reino dos céus. O reino do Senhor Jesus já começou? Só quem vem na escola bíblica dominical tem certeza disso, né? Porque nós estamos estudando sobre isso. O reino do Senhor Jesus é visível hoje? Visível ainda não, né? A gente vê alguns detalhes, né? Mas aonde que ele é real? No coração, na vida da pessoa. O que te faz vir pela manhã estudar a palavra de Deus? Eu tenho certeza que todo mundo tem o mesmo sono aqui, uns até mais. É a alegria de ouvir a palavra do Senhor. É o desejo de caminhar com Ele. É o privilégio de poder conhecê-lo mais e se alegrar porque Ele é Deus. O que te trouxe hoje aqui, domingo à noite? Você fechou lá a conexão da internet, ou melhor, desligou o celular, desligou a Netflix e falou: eu vou para o culto. O que te trouxe aqui? Eu creio é que em muitos corações, o reino do Senhor Jesus já começou. Já começou. E um dia será visível no retorno do nosso Senhor. Então Jesus está comparando ao reino dos céus a uma festa. E diz o texto: o homem que estava dando a festa enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Verso 4 e verso 5. Enviou ainda outros servos dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Verso 5, mas os convidados não se importaram, não deram atenção, e se foram, um para o seu o quê? Um era fazendeiro, mexia com campo, mexia com sítio, e o outro era o quê? Negociante, foi para o seu negócio, e diz o texto, que ignoraram o convite do dono da festa. Jesus está dizendo, ignoraram o convite para participar do reino do Senhor. A relação, amados irmãos, é porque nós vivemos um contexto onde o pecado trouxe no coração humano a indisposição de cultuar a Deus. O seu coração natural, o meu, não é disposto em adorar, em cultuá-lo, em se disciplinar para conhecer a leitura da palavra e se dedicar na leitura. Não, o nosso coração não é desejoso. E a palavra de Deus diz assim, que o homem, por causa do pecado, entrou num estado de morte eterna, ou melhor, morte espiritual. E se não fosse Cristo, seria eterna, até que o reino do Senhor Jesus foi oferecido a você. O reino do Senhor Jesus foi pregado a você. E diferente do que muitos pensam, não foi você que foi bonzinho e capaz de compreender
e receber Jesus. Foi ele que abriu o seu coração, como ele fez com Lídia, que ouvia a pregação da palavra anunciada por Paulo, e diz o texto em Atos que Deus fez o quê? Abriu o coração dela, para ela o quê? Compreender a mensagem do reino do Senhor Jesus. Então, eu tenho uma mensagem que nós sabemos muito bem, que ela sim tem um código. Esse código só pode ser encontrado pelo Espírito Santo. Só quando o Espírito Santo toca o coração e opa, você é meu. O coração muda e começa a haver um desejo, um interesse de ouvir sobre Deus e prestar culto a esse Deus. A palavra do Senhor nos apresenta que Noé sabia que tinha sido agraciado por Deus. Havia gratidão no coração de Noé, porque ele olhava à sua volta e pensava: eu sou um homem que amo a Deus, mas eu não merecia tudo isso. Eu sou um homem agraciado porque não somente eu, os meus filhos, a minha esposa, os meus filhos foram salvos por Deus. A graça abundante de Deus para com Noé fez com que ele cultuasse a Deus, procurasse no primeiro momento que ele teve a oportunidade de adorar ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3, capítulo 23, pois todos pecaram e carecem, necessitam da graça, da glória de Deus. A palavra do Senhor nos apresenta que inclusive Noé tinha consciência que precisava de Deus, porque ele era um homem necessitado, um homem que havia sido alcançado por Deus, mas o seu coração não era perfeito. Ele não era um homem perfeito, mas ele entendeu que Deus o alcançou. Então, nesta noite, eu quero apresentar pelo menos 3 pontos a respeito por que devemos prestar culto a Deus. Por quê? Porque nós devemos prestar culto a Deus. Em primeiro lugar, nós podemos notar, e Noé tinha essa consciência, por causa da bondade de Deus. Deus é bom. Deus poderia muito bem ter visto tudo aquilo e declarado: está exterminado toda a raça humana, não vai chegar em 2023 coisa nenhuma, nós não existiríamos. Deus podia fazer outro projeto, ou trabalhar com inteligência artificial. O que ele ia trabalhar? Um povo menos rebelde que a Gisele e a Marister, um povo mais obediente que o Felipe e o Marcos Vinícius. Mas Deus disse: eu não abandonarei o projeto que eu comecei. Deus é bom. A palavra do Senhor nos apresenta que Deus que direcionou Noé para construir a arca. Não foi da cabeça de Noé. Você pode ouvir um monte de lorotas aí. Você pode ouvir um monte de histórias aí. Por sinal, a história da inundação universal, essa enchente, esse dilúvio é contado em vários povos da região da Mesopotâmia, naquela região do crescente fértil ali. Foram lá fazer as pesquisas com os sumérios, os assírios, todos contam a respeito de uma grande inundação. Nós temos que a palavra de Deus nos orienta, porque ela é a palavra de Deus. E diz o texto bíblico que foi Deus que instruiu Noé. Noé foi instruído por Deus, porque Deus é bom e preparou salvação para uma família toda. A palavra de Deus diz que essa família foi alcançada com salvação, grande salvação. Deus supriu todas as necessidades em 12 meses dentro de um cesto gigante. Deus supriu. Não teve um rachado, não afundou, não passaram necessidades. Deus é bom. A palavra do Senhor nos apresenta que esse Deus tem se revelado por toda a história como um Deus gracioso, um Deus bom. E a pergunta para nós é hoje: Deus tem sido bom para você? Deus tem sido gracioso para com a sua vida? Deus tem sido gracioso para a sua família?
a sua família tem sido protegida por Deus, tem sido agraciada pelo Senhor, Deus tem dado sustento na sua casa. Se você tem tudo isso, é motivo para nós falarmos: Deus é bom. Deus tem cuidado de nós. E ainda que nós não tenhamos algumas coisas que são necessárias, Deus tem sido bom. Porque Deus prepara lá para os norte-coreanos, Lucas. Deus prepara, Jorge, lá para aquelas adolescentes nigerianas que passam por privações físicas, privações e violência emocional, violências físicas, que no coração delas o reino já começou, e que se elas aqui tombarem, elas vão acordar com o Senhor reinando eternamente. Deus é bom. Devemos prestar culto em segundo lugar, porque esse Deus é um Deus misericordioso. A palavra do Senhor, nós podemos notar que Noé, por mais que ele era um homem piedoso, e era, diz o texto bíblico que Noé andava com Deus. Andar é relacionamento, é conhecer Deus e buscar a Deus. Diz o texto bíblico que Noé trabalhou para Deus, nós falamos sobre isso, 100 anos, aguardando o grande dia, sem pagamento, né? Sem salário, só confiado que Deus é misericordioso. Um plano ele tem. E Noé, com tudo isso, levanta um altar na primeira oportunidade que ele tem. Eu fiquei pensando a respeito dos crentes da pandemia, né? Eu não sei de você, mas o dia que liberou o povo, foi uma alegria, não foi? Eu não aguentava mais pregar nessa igreja aqui vazia. Misericórdia. E pá, e os irmãos tudo do outro lado, não via nem a cara, nem a expressão. Tudo em casa. Louvado seja Deus, que nos deu a oportunidade de novamente, no primeiro momento, dizer: o Senhor me deu livramento. O Senhor cuidou de mim. Tem pessoas melhores do que eu, Senhor, que o Senhor chamou a senha. Podia ter sido eu. E se o Senhor me deu vida, e se o Senhor deu vida para você, é porque Ele tinha um propósito na sua existência. Para trabalhar aqui, se você já reconheceu Ele como Senhor, se não, render a sua vida a Ele, porque Ele te deu mais tempo. E eu digo isso, Deus é um Deus misericordioso, e Deus viu Noé, viu todas as suas noras, as noras de Noé, os filhos de Noé, e viu todo mundo e falou: eu vou poupar essa família, eu vou começar um novo povo, uma nova história. A palavra do Senhor que nós lemos hoje já, Lamentações 3:21, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Efésios capítulo 2, verso 4, diz assim, 2:4. Mas Deus, o quê? Sendo rico em quê? Por causa... Vamos ler bem forte juntos, vamos lá, bem forte, está aqui na tela, não está? Então vamos lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos... Você é amado por Deus. E eu não sei de você, mas eu, como sou necessitado da misericórdia de Deus, eu digo: o Senhor podia amar outra gente melhor que eu. O Senhor podia amar um melhorzinho do que eu. E diz o texto que Deus, segundo a sua misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou. Deus projetou salvação para o homem. Deus projetou porque Ele é um Deus misericordioso. Salmo 25, verso 8. Olha o que diz lá o salmista. Bom, vamos juntos lá? Bom e reto é o Senhor,
Por quê? Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele, aconteceu na sua vida, Ele aponta o caminho para a salvação de pecadores. Ele abriu o seu coração, Ele se revelou na sua vida como Deus. A palavra do Senhor diz que Noé, você já imaginou a cena? O holocausto é uma grande pedra, ou um amontoado de pedras, e aquele local é separado, aquele local é limpo, colocado aquelas pedras, se faz uma base para que possa colocar ali um animal, e esse animal é colocado, e diz o texto que Deus observa tudo aquilo, porque Deus sempre desejou o caminho de relacionamento com o homem adâmico. Porque se fosse um relacionamento com Eva perfeita, eu até entendo, Deus é bom e relaciona com gente boa. Mas Deus, sendo bom, desejou se relacionar com pessoas parecidas com o diabo. Porque diz o texto bíblico que ele peca e peca até o fim. Nós não, louvado seja Deus. Porque um dia nós deixaremos de pecar perfeitamente. Ou melhor, de maneira absoluta, não teremos mais o pecado na nossa vida. Mas olha o que diz o texto. Noé levantou um altar com o entendimento que Deus colocou lá em Noé, lá em Adão. Agora, Adão, o negócio mudou. Antes eu te visitava aqui no meio do jardim. Eles foram o que do jardim? Expulsos. Mas Deus os abandonou? Não. Deus é bom. Deus é misericordioso. E Deus disse assim: por causa do pecado que vocês cometeram, eu precisei aqui, ó. Eles viram a cena. Derramamento para fazer o que para eles? Vestes, vestimentas. E a partir dali, a partir de Abel, a palavra de Deus diz assim, que houve um altar levantado e 2 foram prestar culto. Um com entendimento de quem era Deus e dizendo: Deus abriu meu coração, Deus é comigo, Deus tem sido grandioso, Deus tem sido misericordioso, Deus tem suprido as minhas necessidades, Deus tem me abençoado. Senhor, receba meu culto ao Senhor. E diz o texto que Deus aprovou. Diz que Deus aprovou tanto Abel como a sua oferta. E agora Noé, mais uma vez, Noé faz um altar, apresenta um animal. E por que isso? Porque era a ordem de Deus. Abra sua Bíblia aí em Levítico, capítulo 1. Levítico fica nos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Capítulo 1, verso 8 e verso 9. Deus está instruindo o povo de Israel como que eles irão prestar culto a Deus, porque agora eles serão uma nação que teme a Deus. Não é mais uma família, uma nação. E Deus coloca a ordem para fazer esse culto. Olha o que Deus coloca. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em pedaços, em ordem, os pedaços do animal, a saber, a cabeça, a gordura sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Mas agora, isso não era comum entre eles. Deus diz para eles: as entranhas, as pernas, coloquem tudo. O sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma. Que estranho, né? Um animal colocado sobre, então, um holocausto, uma pedra. E diz o texto que Deus falou: esse animal vai ser inteiro
vocês não vão pegar nenhuma parte, inteiro, queimado, e esse animal será como aroma agradável ao Senhor. Olha só, que princípio impressionante. A palavra de Deus nos mostra que Deus sempre se importou em promover nova conexão com Ele. Deus que se importou, Deus que agiu em favor do homem. E diz a palavra que Deus deu essa ordem. E olha o que aconteceu, o animal devia ser inteiro. Tem um dos sacerdotes que eles faziam o seguinte, vocês lembram dos filhos de Eli? Eles faziam mais ou menos a conta assim, 2 coxas de cordeiro para o Senhor, uma para a nossa casa. Não foi isso? Vocês lembram dessa passagem? Escola bíblica, hein? Lê a Bíblia. Qual versículo essa semana falou o seu coração? Qual versículo falou ao seu coração de domingo, hoje, domingo, uma semana? Se não tem nenhum, a sua Bíblia já fez o C da condenação, né? Já formou o C. Então você vai rapidinho amanhã e fala, não quero que complete essa palavra da condenação não, Senhor. Vai ler a palavra de Deus. Eu estou morando num versículo, vou contar para vocês daqui a pouquinho. Porque cada momento que você lê a palavra de Deus, Deus pode colocar um versículo no seu coração. Deus pode colocar um texto para você dizer assim, obrigado, Senhor, o Senhor falou comigo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a tua palavra. Isso aqui, meus irmãos, não é amuleto não, irmãos. Isso aqui não é nada místico não, é sobrenatural, mas de misticismo não tem nada. Tem de verdades eternas. E aí, meu irmão, é tão bom quando Deus fala com a gente. Você não pode deixar de experimentar isso. A palavra do Senhor nos mostra que Ele vai e oferece um holocausto. O Warren Wiersbe diz o seguinte, essa prática Deus se agradou com Noé e estabeleceu para Israel, vocês ofereçam um holocausto inteiro. Por quê? Um princípio que o Warren Wiersbe diz, e eu concordo, achei impressionante. Deus sempre desejou o homem de maneira completa, inteiro. Você quer ver um detalhe? Eu estava aqui ontem na reunião dos diáconos, da junta diaconal, e li esse texto. Mas antes de ler esse texto, eu vou dizer o que Jesus disse. Jesus disse assim, Mateus 22, 37, na tela, ame o Senhor seu Deus, de quê? Não é 70%? 90% já é muito. É assim? Diz o texto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, todo, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não é como... Eu sempre brinco assim, mas é uma verdade. Você sabe, quem é casado levanta a mão. A sua mulher foi interesseira em casar com você? Vocês são tudo bonzinhos demais. Eu digo sempre aqui, só eu que sou o pecador. Eu não casei com a Gisele por misericórdia não, irmãos. Eu olhei bem e falei assim, me agrada. Não é assim não que vocês casaram? Ah, vou fazer uma ajuda para o meu sogro lá, futuro, vou casar, porque está encalhada lá na casa dele. É assim? Não foi assim, irmãos. Caridade. É assim? Não. Você vai lá e diz assim, não, ó, inteligente, hein? Nossa, o que faltou aqui sobrou ali, Senhor. Vai ser um bom casal. Tem um interesse, não é assim? Porque você viu alguma coisa. E essa relação, meus irmãos, quando nós nos deparamos com isso, nós temos que pensar, o que Deus viu em nós? Nada. Ele podia muito bem dizer assim, não, pode ser outro, eu posso ficar muito bem aqui com o Filho, com o Espírito Santo, a Trindade Santa, diz que eles eram em comunhão, não havia divisão, e diz o texto bíblico que Deus
Jesus falou: ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Por quê? Porque Ele escolheu você segundo as misericórdias e graça dEle. O mínimo que você pode responder é dizer assim: Senhor, já que o Senhor me deu o privilégio de te conhecer, de ser Senhor na minha vida, e eu não tenho nada de mim mesmo que possa retribuir ao Senhor, o meu coração é teu. A minha história, a partir de hoje, com entendimento, é tua. Eu não posso dar um passo na minha vida mais que não seja com o desejo de agradá-lo, porque mesmo assim, o meu coração é corrupto. Tem horas que eu deixo o Senhor por causa de bobagem, mas o meu desejo, Senhor, é cada dia te render culto com integridade, com a minha vida. Nós temos um princípio reformado: o culto começa no domingo e se estende para a semana. Nosso culto é dizer: o Senhor é Deus durante o meu trabalho, durante as minhas práticas familiares, no dia a dia, para que o Senhor seja louvado através das minhas atitudes. Tem um personagem interessante em 2 Reis, capítulo 10, chamado Jeú. Deus deu o privilégio para ele de ser rei. Caiu assim, caiu no colo de Jeú, o reino. Não fez nada por merecer. Pelo contrário, era um homem totalmente comum, ordinário, dia a dia, pessoa normal. Capítulo 10, verso 31. Eu vou contar só o desfecho. Jeú se tornou rei. E diz o texto que ele cumpriu algumas coisas que tinha que fazer. Ele mandou matar lá a família do Acabe. O Acabe era servo de Deus? Não, ele era o marido da Jezabel. Os dois eram um par que, misericórdia. Um olhou para o outro e falou assim: você é mau, hein? Aí o outro falou: você é pior que eu, vamos casar. Certeza. Você odeia os valores de Deus, não é? Eu também, então vamos juntos. Certeza. E diz o texto que Jeú foi colocado rei. E Jeú andou em toda a prática política, fez tudo o que precisava. Mas olha o que diz o texto no final da vida de Jeú como rei. Capítulo 10, 2 Reis 10, 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar. Ele não teve cuidado. Porque você pode dizer que ama a Deus, mas se você não tiver cuidado com a sua vida espiritual, isso não é uma verdade na sua vida, na minha. Nós precisamos de cuidado. Cuidado é zelo. Cuidado é atenção. Cuidado é prioridade. E diz o texto que Jeú não teve cuidado de andar. Ele andou com 40%. Jeú dizia assim: não, foi Deus, porque um dia, do nada, brotou um profeta na minha porta, derramou óleo na minha cabeça e falou: tu serás o rei em Israel. Ele deve ter saído assombrado, falou assim: que é isso? O poder de Deus é maravilhoso. Naquele dia deve ter prestado até culto, vai saber. Foi na igreja aquele dia: Deus, tu és poderoso. O Senhor me fez rei. Mas a caminhada de Jeú mostra que ele não teve a preocupação de fazer de Deus, de fato, o Senhor da sua vida. E você quer ver uma coisa que desagrada a Deus? É não se importar em fazer de Deus Senhor das nossas vidas. O texto diz assim: nem se afastou dos pecados que Jeroboão, o outro rei anterior, a sua família ali, aquela parentela ali, na verdade não é nem parente ali, é toda uma linhagem de rei, dinastia de reis que não temiam a Deus. Levou os pecados deles, levaram Israel a cometer. Amados irmãos, por que então devemos prestar culto a Deus de todo o nosso coração? Como é que você chegou hoje aqui? Como é que você veio prestar culto? Uma boa pergunta é: Deus é prioridade na sua vida? Deus alcançou o seu coração? Deus trabalhou na sua vida e se revelou a você?
pastor, ainda não, eu estou ouvindo tal, eu estou começando a ler, eu tenho dificuldades. Continue. Continue. Porque esse Deus é o Deus que trabalha nas nossas vidas. Mas eu desejo que a grande maioria aqui hoje diga assim: Senhor, obrigado, porque eu tenho aprendido a colocar o Senhor em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, porque eu não quero negociar com o teu nome. Eu quero que todas as áreas da minha vida, a minha sexualidade, a minha vida profissional, a minha família, o meu dinheiro, tudo que eu tenho, tudo que eu penso que tenho, vem do Senhor. Ajude-me, Senhor. A palavra de Deus nos apresenta porque então devemos prestar esse culto, sabendo que Deus é bom, sabendo que Deus é misericordioso, porque esse Deus é um Deus que olha para nós e sabe da nossa miséria, e mais do que isso, Ele preparou um novo caminho. O novo caminho não é com um holocausto de pedra, porque toda hora tinha que ir lá fazer sacrifício, e Deus ordenou. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, verso 19, vou ler para os irmãos, diz assim: portanto, meus irmãos, 10, 19 de Hebreus, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Opa! Antes o homem fazia um holocausto, agora Deus falou assim: eu vou resolver o problema deles. O que afasta eles de mim eu vou resolver o problema que eles têm comigo. A conexão que está quebrada é por causa do pecado deles. Então o Senhor, a Trindade Santa, declarou: iremos resolver o problema. E diz o texto da palavra de Deus: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue que foi derramado na cruz, pelo novo. Por quê? Qual que era o antigo caminho? O antigo caminho era o holocausto, era sacrifício de animais lá, simbolizando o que viria. Chegou o novo. Qual que é o novo caminho? Diz a palavra de Deus: pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu, não foi nós que abrimos, Ele, por meio do véu. O que era o véu? Havia uma separação. Quem já viu o Santo dos Santos lá do tabernáculo? Quem já viu? Povo, falta de curiosidade. Você lê na Bíblia lá, não procura no YouTube, como é um tabernáculo lá do povo de Israel. Havia uma parte que só o sumo sacerdote entrava na parte, ou melhor, no calendário uma vez por ano. E havia também uma cortina ali separando o santo do santo, essa separação, inclusive lá no templo depois, quando é construído. E só entrava o sacerdote naquele local santíssimo, que aquele local significava a presença real de Deus. Deus estabeleceu isso. E o dia que Cristo, momento histórico, morre na cruz, o véu é rasgado de como, Marquinhos? De cima, porque ninguém conseguia romper, porque ele era muito grosso, denso, pesado. Lá do alto ele rasgou até o chão, simbolizando o novo e vivo caminho a Deus mediante Cristo Jesus. Tiveram que colocar outro véu lá, porque o verdadeiro véu, o espiritual, foi quebrado, e nós temos acesso a Deus. Miserável homem que sou, e tenho acesso a Deus mediante Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra de Deus nos apresenta que esse caminho foi estabelecido por um alto preço. Jesus foi esmagado, moído. Isaías 53, 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, vamos juntos. Mas Ele, traspassado por causa e esmagado por causa das nossas, o castigo que nos traz a paz estava, e pelas suas feridas fomos sarados. O novo caminho a Deus não foi de graça. Jesus foi moído, Jesus foi cusparado,
Jesus foi humilhado nesse mundo. E é por isso que ele vai voltar. Hoje de manhã eu estava estudando sobre isso. Ele vai voltar com grande poder e glória. Porque ele não vai voltar mais como humilde servo, mas como Senhor de toda a criação. Todos os olhos verão. E ele fará a sua apresentação, declarando, eu não separei o texto de Tessalonicenses, mas vou citar, revelando quem creu nele. E sabe o que diz o texto lá de Paulo aos Tessalonicenses? As pessoas vão olhar para nós, para o povo de Deus, para muitos, porque não é poucos, não é muitos, não são todos, mas são muitos, e vão ficar admirados, pensando assim, o irmão Luiz, não vai falar irmão porque ele não chama de irmão, o Luiz creu nele, e diz o texto, para a glória de Deus e para espanto de muitos. Eu não sei de você, mas eu como miserável pecador, eu fico tão feliz, eu louvo a Deus, porque esse Deus não poupou o seu único filho. E eu quero terminar nessa noite dizendo, nós devemos prestar esse culto de todo o nosso coração, porque quem foi instrumento para trazer o pecado, enganar Eva, seu esposo, não foi a serpente, não foi o maligno, porque ali a serpente ela só está uma coisa mais impressionante, possessa, né? Ela é um instrumento apenas. Satanás a usou e diz o texto que Satanás enganou. E sabe o que aconteceu? O homem, a humanidade caiu nesse laço. E eu quero ler para nós terminarmos nessa noite Colossenses 2,15, para nós orarmos depois. O grande acusador, o nosso grande adversário, ele surge lá em Gênesis. Não foi aqui em 2023. Não foi no século 20, no ano 2000. O nosso grande adversário, o maior adversário, porque adversário que faz a empresa quebrar é pouco. Adversário que faz a gente ter prejuízo aqui nessa vida é pouco. Mas adversário que quer fazer com que você viva eternamente afastado de Deus em sofrimento, esse é perigoso. E diz o texto, Colossenses 2,15, e despojando, vamos ler juntos? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao triunfando, aleluia. Se você for um crente pentecostal, não é da igreja pentecostal com práticas pentecostais do contexto do século 21, essas algumas a gente discorda, mas se você for pentecostal juntamente com a ação de Deus, por meio do Espírito Santo, lá de Atos capítulo 2, você vai falar assim, aleluia Senhor, porque o meu adversário, o meu inimigo, sabe o que foi feito com ele? Amarrado. Por isso mesmo o povo fica usando esse termo toda hora, né? Mas colocou nele, qual que é a corrente, né? Você já viu aquele, tinha um motoqueiro fantasma que andava com as correntes esquisitas, né? Laçou ele com uma corrente que ele não conseguiu escapar. Mas aonde que foi isso? Na cruz. Porque antes ele ficava assim, Débora, minha irmã, deixa eu te falar, você acha que você é irmã? Você é uma pecadora, você é uma descendente de Eva, de Adão, você tem culpa no cartório, você merece o inferno, você não pode ser salva nunca. E aí esse dia aqui é o dia triunfal, Jesus ressurge dentre os mortos. E ele pega, agora aqui é o pastor inventando, né? Pega um grande laço e amarra o inimigo. E agora eu vou seguir o texto bíblico. Despojando. O que é isso? Você tinha um poderzinho? Ele deu um tapa na meia coroa que ele achou que tinha. Tira o poder dele. Humilha. E diz o texto, amarra ele. É assim que aqui no contexto de Colossenses, os vitoriosos em batalha, quando tinha uma batalha triunfante, quando tinha uma vitória esmagadora,
um rei poderoso que era capturado, vocês acham que eles matavam ali e pronto, acabou? Amarrava ele e colocava uma corda bem grande e entrava em Jerusalém marchando. Você já pensou? E aquela grande vitória, o povo dizendo: louvado seja Deus, vitória do rei Davi. Agora imagina a cena: o inimigo foi amarrado, preso, algemado, e a partir dali, aquela exposição foi triunfante, de maneira que o evangelho agora alcançaria não somente Jerusalém, Israel, mas chegaria a Uberlândia, chegaria aos confins da terra, e você foi alcançado, porque o inimigo foi algemado, e esse evangelho pode matar a sua carne, mas não te condena, e não te mais deixará morrer eternamente no inferno. Louvado seja Deus. Esse texto, quando você tiver com uma crise, você tem que lembrar dele. Você vai falar assim: Senhor, obrigado, porque as coisas não estão indo bem não, mas a melhor notícia eu já tenho. Eu tenho a vitória por meio da cruz do Calvário. Aqui nós vamos dar um jeito. Se não der, eu tenho aqui apenas 80 anos, 90. Tá bom, Senhor, 90 tá bom. Para encontrar aqueles que eu tanto amo, que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vou viver com eles eternamente. Tem gente que fica aqui sem sentido na vida. O seu dever é ensinar o evangelho, porque se o seu filho, a sua filha, sua esposa, seu esposo conhecer Cristo Jesus, você viverá com ele eternamente. É isso que a palavra de Deus ensina, e eu quero orar com você nessa noite. Fique em pé.